Afinal de contas, galera, por que que a gente acredita em mitos, tá? Vamos explicar aqui. A gente fez o vídeo anterior explicando as condições históricas para o surgimento da filosofia. A gente falou bastante do que é o mito grego e como que isso explicava a vida dos gregos daquela época, só que nos nossos dias a gente ainda acredita em muitos mitos, né? Lembremos que toda religião possui mitos fundadores e possui um olhar mítico para a realidade, tá? E por que que os mitos funcionam? Porque eles explicam de forma clara, objetiva, direta a realidade, explicam por que que a gente está aqui no mundo, por que que nós estamos vivos, qual que é o rolê da nossa vida, né? Isso é muito simples, a forma como é explicado, normalmente as histórias míticas, elas facilitam e acaba sendo muito simples de assimilar a mensagem que ele quer passar e também porque nós temos uma rede de afeto, né? Uma tradição. Normalmente, principalmente as religiões e os mitos religiosos são transmitidos por nós, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas nossas famílias. Isso é reforçado na nossa comunidade. Então, a gente tem uma confiança ali, porque a gente sabe que essas pessoas que estão ensinando isso pra gente nos amam, nos querem bem, então a gente não vai desconfiar, né? Os mitos moralizam e ensinam, então toda narrativa mítica tem uma lição de moral, mas também ela nos controla. Então é basicamente por isso que a gente acredita no mito, tá? Tem uma questão que é o nosso limite, né? O que a gente chama de problema do conhecimento. Até pus aqui o gorila aqui, o macaquinho, porque nós somos animais, né, pessoal? Enquanto animais, nós temos uma programação, vamos dizer assim, não é que alguém programou intencionalmente, mas existe uma repetição no nosso sistema biológico que é de economizar energia, né? E conhecer, pessoal, é um processo muito trabalhoso, gasta energia. Então, o mito, né? Você ter você tomar as coisas rapidamente como verdade, vai economizar a sua energia de pensar e de raciocinar sobre aquilo. Por isso que nós somos programados biologicamente. E isso, durante muito tempo, pensando biologicamente, funcionou, tá? Outra questão, nós somos animais simbólicos, né? Já falei isso em outros vídeos aqui. Enquanto animais simbólicos, a gente dá significados para as coisas, memoriza aquilo e toca o barco da vida, tá? Nós criamos, então, esses atalhos para gastar menos energias. E aqui temos uma pergunta que a gente precisa fazer. Será que a gente tem condições de acessar a verdadeira realidade, né? Por exemplo, quando você olha para uma cadeira, você sabe que aquilo é uma cadeira, você sabe que aquilo é de madeira, mas você consegue enxergar o átomo daquela cadeira? Você consegue descobrir a verdadeira origem da madeira que construiu? Você consegue acessar quem foi que plantou a árvore que depois veio se transformar naquela cadeira? Então a gente tem uma rede de causas, de acontecimentos que muitas vezes a gente não vai conseguir acessar. Então a realidade num todo muitas vezes é inacessível mesmo. O que a filosofia faz é pensar sobre isso, tá? Mas ela sempre vai se deparar com o que a gente chama aqui de problema do conhecimento. E agora, gente, vamos entrar aqui para a gente então entender a diferença aí entre pensamento mítico, religioso, senso comum e tudo mais. A gente vai usar um exemplo aqui muito interessante que é o Deus confeiteiro, e calma lá que você já vai entender. Primeira coisa que a gente precisa entender, nós temos um desejo e até mesmo uma necessidade natural de ordenamento. É por isso que a gente enxerga o mito como fato, porque o mito nos dá esse ordenamento. O mito também nos ajuda a explicar a morte, e a gente começa a crer nisso, né? Nessa questão do mistério. E essa explicação para o cotidiano, ela simplesmente funciona na nossa vida. Então vamos entender agora como que isso funciona, tá? Vamos dizer que você decide que você vai assar um bolo, tá? Você decide assar um bolinho aqui. Só que você não sabe assar um bolo, aí você pede ajuda lá para sua mãe. Mas aí sua mãe não tá lá com muita paciência para te explicar, ela dá uma receita para você, fala, ó, mistura tudo aí, mexe, põe no forno, tá? Só que depois que você põe no forno, não abre o forno. Porque se você abrir o forno, tem o Deus confeiteiro que ele fica vigiando todo mundo que tá fazendo o bolo. E quando abre o forno, ele castiga. Ele manda lá um superpoder dele e murcha o seu bolo. Então, não abra o forno quando você colocar o bolo para assar. Essa, pessoal, é uma explicação mítica. Ela é baseada num fato, porque isso acontece, né? Se você estiver assando um bolo
em determinado momento que o bolo tá ali crescendo, você abre o forno e deixa ar frio entrar ali, na maioria dos casos, o bolo vai murchar. E aí, uma explicação fácil, rápido, para você explicar isso, tem um poder que tá além dos meus conhecimentos, que está fazendo esse bolo murchar. E você passa a acreditar nisso. Então você desenvolve um pensamento mítico, né? Te contaram uma história que faz sentido, você não questiona, e você passa, sempre que você assar o bolo, por medo, você não abre o forno. Então, nesse sentido, o pensamento mítico funciona também. De alguma forma, ele é prático. E o senso comum? Como é que vai funcionar o pensamento do senso comum? Primeiro, o senso comum é todo aquele aprendizado que a gente faz pela observação, tá? Ele vai ter uma aplicação prática também, assim como as explicações míticas. Você não questiona, porque a aplicação prática se aplica, funciona e beleza, então você não está se preocupando muito. Você faz isso várias vezes e você observa e percebe, é isso mesmo, então você cria uma opinião sobre isso, tá? Então volta com aquela palavrinha, o senso comum, ele acaba sendo importante porque ele funciona. Então uma vez que deu certo, tá ok. O importante é você conseguir comer o bolo. Vamos supor que sua mãe não te falou do Deus confeiteiro, né? Vamos supor que quando você perguntou pra ela, ela não quis usar uma ideia religiosa. Ela simplesmente falou, olha filho, não abre o forno, porque se você abrir o forno, vai murchar o bolo. Você não questiona, ela nem sabe por que isso acontece, mas ela já fez bolos várias vezes, ela sabe. Possivelmente ela recebeu esse aprendizado da mãe dela, ou do pai dela, da família dela, e ela está transmitindo para você. Então assim a gente constrói o senso comum. A gente tem um saber muitas vezes prático, mas a gente não tenta explicar. Agora é importante também a gente saber que o senso comum, ele muitas vezes é opinativo. Ele não é só prático, ele é sobre opiniões que a gente tem sobre as coisas. E como a gente está acostumado a não questionar e a não pensar muito sobre as coisas, às vezes a gente já vai tomando tudo como verdade e a gente forma a nossa opinião a partir desse senso comum. Então ele também tem um certo limite aqui, ok? E agora vamos falar do pensamento filosófico, né? Da filosofia. A gente já fez 2 vídeos aqui na série, um explicando o que é filosofia, que está dividido em 2 partes, e o outro que a gente explicou o surgimento da filosofia lá na Grécia, né? São temas que caem bastante no Enem. Agora, vamos tentar pensar no pensamento filosófico aplicado aqui nos nossos dias de hoje, tá? Então, o pensamento filosófico questiona o mito, ele quer entender melhor, ele tá usando aqui dentro da cachola, tá buscando uma conexão lógica, tá usando a racionalidade e depois que ele chega a uma conclusão, ele vai tentar fundamentar. O que é muito importante, o pensamento filosófico, ele vai trabalhar com base em argumentos, tá? Então, quando sua mãe ou seu pai te falou ali que o Deus confeiteiro, ele vai murchar o bolo porque você abriu o forno, você vai olhar pro forno, vai ficar olhando lá dentro e vai falar, mas por que diabos esse Deus confeiteiro vai ficar irritado porque eu abri o forno? O que passa na cabeça desse Deus confeiteiro? E aí você vai ficar observando e vai ficar tentando, vai ficar buscando uma resposta mais racional. Para de fazer sentido para você uma explicação mítica, né? Você olha para o bolo, você começa a pensar, puxa, lá tá quente, aqui tá frio, alguma coisa tá acontecendo. E aí você começa a elaborar as possibilidades com a racionalidade e você vai desenvolver então um argumento. Então, o pensamento filosófico é esse pensamento que está sempre em questionamento. E por último, pessoal, a gente tem aqui o pensamento científico, que parte dessa questão filosófica, desse questionamento, mas vai ter umas coisinhas além. O pensamento científico, ele vai buscar uma comprovação, tá? Só que como ele vai comprovar isso? Além da racionalidade, da argumentação, da observação que também tem, vai ter o teste, tá? Vai ter o teste, vai ter a repetição, vai ter a análise, você vai repetir várias vezes, você vai perceber que se você abrir um bolo aqui na sua casa, ou se você abrir um bolo lá no Japão, isso vai acontecer também. Aí você vai perceber que tem alguma coisa ali que está em evidência, né? Alguma coisa que se repete sempre, que salta aos nossos olhos, né? Então você vai elaborar um método para conseguir chegar na resposta da sua pergunta. E esse método, pessoal, ele só é possível por causa do acúmulo de informações. Então, o desenvolvimento do pensamento científico e da ciência como um todo é um desenvolvimento histórico. Conforme a gente vai aumentando as nossas informações e gerando novas tecnologias e conhecimentos, isso vai ampliando nossas capacidades de investigar mais o mundo, tá? Então é um processo, tá bom, pessoal?
Então, por exemplo, quando você vai olhar lá para o bolo, você vai usar como referência a química, né, para ver do que o bolo é feito, a física para entender a questão do calor, o choque térmico que é provocado ali. É isso que você vai considerar. E aí você vai criar uma explicação. A ciência e o pensamento científico, ela tem uma organização, tem uma comunidade científica que discute essas explicações para cada vez a gente conseguir elaborar mais e de forma mais consistente e confiante o nosso conhecimento. E como que esses conceitos normalmente eles vão cair ali no Enem, né? Algumas coisas que você precisa memorizar, tá? Que você precisa compreender, até mais do que memorizar. Primeiro, o mito, ele é sempre dogmático. Ele é afetivo, narrativo e tradicional, tá? O senso comum é opinativo e prático. E em grande parte das vezes, ele é insuficiente. Já o pensamento filosófico, a filosofia, ela é sempre crítica e ela é radical. E ela é radical em que sentido? Radical porque ela busca a raiz. Só que a filosofia, ela é um comportamento racional, ela é um comportamento abstrato. Já a ciência, ela vai partir para um método experimental, ela vai fazer teste, ela vai experimentar. Por isso, ela é verificável e especializável. Ela vai se desmembrando em várias áreas científicas, para que possa haver esse foco e esse desenvolvimento em cada uma das áreas. E é isso aí, pessoal. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário sobre a nossa aula, deixa aqui embaixo. Se você quiser esses mapas mentais e conhecer o nosso ambiente de estudos, o link está embaixo também. E eu deixo o convite, vai lá conhecer o nosso perfil do Instagram, que eu estou começando a produzir conteúdos lá também. É isso, valeu por você ter acompanhado até aqui e não se esqueça, filosofe.